Querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, alegria do Senhor, seja sempre a nossa força. Então, estamos aqui nesse nosso itinerário para viver bem sua quaresma. Hoje, nosso segundo vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o evangelho de ontem. Ontem foi domingo, primeiro domingo da quaresma, e foi o evangelho das tentações de Jesus, né? Jesus jejuou por 40 dias e foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, diz o evangelista, para ser tentado pelo demônio. Então, o que nós podemos tirar daí como orientação quaresmal para nós? Primeiro, meus irmãos, que fica claro nesse texto que o jejum, como diz, inclusive, muitas orações litúrgicas da igreja, o jejum é uma arma contra o mal. O jejum o jejum nos fortalece na luta contra o maligno. Na própria quarta-feira de cinzas, nós tivemos orações litúrgicas ali na Santa Missa, nesse sentido, né, do jejum que nos fortalece na luta contra o mal. E nós jejuamos como uma prática para vencer o mal. O mal no sentido demoníaco, mas também para vencer o mal que existe em nós, nossas más tendências, nossas fraquezas, nossa concupiscência. Para nos fortalecermos no sentido de não nos deixarmos dominar pelas nossas paixões. Não é? Então, por isso também nós jejuamos. Também, claro que não é só isso. Nós vamos fazer alguns vídeos aqui, não só esse, falando do sentido do jejum, como jejuar bem, qual é o valor espiritual do jejum, até para que não seja regime alimentar. Porque ficar sem comer não necessariamente é jejum. Se não tiver um sentido espiritual, se não tiver uma aplicação espiritual, é regime. Técnica de emagrecimento, jejum intermitente, como falam alguns, hoje está na moda. E nesse evangelho de domingo, o evangelista trabalha essas 3 tentações que Jesus sofreu, que resumem um pouco a tentação no sentido da realidade humana. É um resumo daquilo que nós passamos. É um resumo da nossa luta contra o mal. É um resumo da nossa luta contra as fraquezas da carne. É um resumo. As tentações, as 3 tentações sofridas por Jesus no deserto, resumem bem a nossa luta contra o mal, contra as nossas próprias fraquezas, contra o tentador, e resume bem também a prática do jejum espiritual, como alimento, como oração, como uma maneira de nos voltarmos mais para Deus. Então, classicamente, os primeiros padres da igreja, grandes exegetas, sempre tiveram essa nomenclatura, digamos assim, que Jesus foi tentado. As 3 tentações de Jesus no deserto dizem respeito ao ter, ao poder e ao prazer. As 3 tentações de Jesus no deserto. O ter, o poder e o prazer. Isso resume muito a vida humana, né? Com o que nós temos que lidar. Em que medida nós somos tentados, em quais dimensões nós nos afastamos de Deus. E isso tem muito a ver com a esperança, a virtude da esperança. Quer dizer, em que nós colocamos a nossa esperança? Em que nós colocamos a nossa confiança? Também tem a ver com a virtude teologal da caridade, o nosso coração, o desejo do nosso coração, o amor do nosso coração se volta para o quê? O ter, o poder, o prazer. Então, o jejum é uma arma. O jejum é um instrumento espiritual poderoso
Nós praticamos o jejum para não colocar a nossa esperança nos bens materiais, para não colocar a nossa esperança, a nossa confiança no poder desse mundo, no prestígio, nos poderes, né? No poder. O mundo é ávido de poder. Nós, se nos deixarmos levar pelas nossas paixões, nós ficamos ávidos pelo poder, pela fama, pelo prestígio, e entramos nessa dinâmica de colocar a nossa esperança no poder, colocar a nossa confiança no poder, colocar a nossa sensação de segurança nos poderes dessa terra e desse mundo. Quer dizer, eu me sinto seguro quando tenho poder. Ou de colocar a nossa esperança, colocar a nossa confiança nos bens materiais. Eu me sinto incluído, me sinto amado, me sinto seguro quando eu tenho as coisas, quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho muitos bens materiais. Esse movimento de fazer consistir nosso valor, de fazer consistir nossa segurança, de fazer consistir nossa alegria, nossa felicidade nos bens materiais, no poder e também no prazer. Os bens materiais e o poder, eles se relacionam muito com a nossa sensação de segurança. Se relacionam muito com a nossa sensação de segurança. Então eu faço consistir a minha segurança nos bens materiais, no poder, sobretudo o poder, né? Se eu tenho poder, eu me sinto seguro. Os bens materiais, eles também se relacionam com a nossa autoestima. Muitas vezes, quando eu tenho os objetos, os bens materiais, aquilo que eu compro, carro, celular de última geração, bens tecnológicos, roupa de marca, essas coisas passam a ter um efeito assim, de eu me sentir incluso, de uma coisa da qual eu me sirvo para eu me sentir aceito pelas pessoas. Isso acaba cumprindo um papel social, emocional na minha cabeça. Quando eu consigo ter o celular de última geração, quando eu consigo ter só roupa de marca, tênis de marca, quando eu consigo ter um carro chique, caro, parece que eu vou colocando a minha esperança nisso, eu vou colocando a minha sensação de valor, quer dizer, eu me sinto valorizado, me sinto assim visto, me sinto grande porque eu tenho as coisas. E nós jejuamos para fazer o movimento contrário, para não nos deixar levar por essa tendência. Não, eu não quero me sentir seguro, não quero me sentir amado por causa das coisas que eu tenho. Não, eu quero colocar a minha segurança em Deus. Voltar o meu coração para Deus. Não posso colocar a minha confiança, a minha esperança, a minha sensação de segurança nos bens materiais, no poder, na glória, no prestígio. As pessoas cada vez mais são ávidas de fama, de poder. Vide as redes sociais, né? Esse movimento que há hoje de fome de like, fome de ser visto, de ser admirado, de ser elogiado. Nós jejuamos para mortificar essa tendência. Nós jejuamos para voltar o nosso coração para Deus. Para fazer consistir nossa alegria, nossa sensação de segurança em Deus, em sua presença, em seu amor. A certeza do seu amor, a certeza da sua presença, a certeza do seu cuidado é o que faz com que eu me sinta seguro, e não os poderosos. O amor de Deus, Jesus, eu ponho nos bens, nesses bens, a minha sensação de segurança. Então, o jejum se relaciona com essa tentação do ter, da gente colocar a nossa segurança no ter, nos bens materiais. Eu mortifico essa tendência do meu coração. Assim também o prazer. Nós temos uma forte tendência a associar o prazer com a felicidade. Existe essa ilusão dentro de nós.
que a felicidade está ligada ao prazer. Quanto mais prazer eu tiver, mais feliz eu vou ser. E aí eu vou me entregando aos prazeres da vida, não só o prazer sexual, mas os prazeres da bebida, da comida, das coisas que eu gosto, das coisas que me dão prazer. Então eu acho que eu sou feliz. Eu vou ser feliz se eu puder fazer tudo que me dá prazer, se eu puder ir em todos os lugares que me dão prazer. E não é verdade isso. É claro que Deus nos permite ter prazer, mas a felicidade não é fruto do prazer. Os prazeres desta terra, os bens temporais e os prazeres dessa vida, eles estão inclusos aqui, são bens temporais, eles são passageiros. Eles não preenchem o nosso coração. Eles não são capazes de dar o que o nosso coração realmente deseja. Você entende? Quando você coloca a sua confiança, quando você acha que a sua felicidade está no fundo do prato, está no fundo de uma garrafa de vinho, ou das coisas que te dão prazer quando você compra, quando você adquire, das fotos que você tira, das relações que você tem, você vai fazendo a experiência do vazio, porque por mais que elas preencham alguma coisa, mas elas não são suficientes para dar o que o seu coração deseja. Porque nós fomos feitos para Deus. Nosso coração não foi feito para essas coisas. Ele foi feito para Deus. Então essas coisas têm o seu lugar. Não é que, olha, eu renuncio a tudo, nada disso tem importância para mim. Não, elas têm o seu lugar, mas à medida que nós vamos colocando o coração nessas coisas, a gente fica no vazio, porque essas coisas não são suficientes para dar o que o nosso coração realmente quer, que é Deus, que é o amor verdadeiro. Como disse Santo Agostinho, né? Fizeste-me para vós, Senhor, o meu coração está inquieto até que te encontre, até que repouse em vós. Então, por isso nós jejuamos. Nós jejuamos para não colocar a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso amor no ter, no poder e no prazer, para mortificar esse homem velho que insiste em viver essa ilusão, a ilusão de que são essas coisas, são os bens temporais que vão preencher a nossa vida. Então, o jejum, ele precisa fortalecer a fé, a esperança e a caridade. Ele precisa fazer com que o nosso amor se volte para o lugar certo, que a nossa esperança se volte para o lugar certo, que a gente não viva essa fé ilusória de que essas coisas têm tanto valor assim. Tem o seu lugar, é claro que a gente não é anjo, a gente necessita dos bens materiais, das coisas, mas nós precisamos, a nossa relação com os bens temporais precisa ser no sentido de que nós possuímos os bens na medida de que são necessários, mas não deixamos que os bens temporais nos possuam e dominem o nosso coração. Então, por isso nós jejuamos. Há uma relação aqui. O jejum é um exercício espiritual forte, um alimento espiritual. O jejum é praticado como forma de nos voltar para Deus, de nos voltar o nosso coração para Deus. Eu faço essa proposta hoje, né? Hoje, na sua oração da noite, faça esse exame de consciência. Antes de você fazer as completas, antes de você fazer o seu exame geral, que você faça esse exame. Qual a relação que você tem com os bens temporais? Ou seja, o ter, o poder e o prazer. Será que você coloca, em quais bens você coloca demais o seu coração? Quais bens temporais? Em quais bens materiais? No poder? Qual a relação você tem com o prazer? Sabe, mas identificar de forma prática, de forma objetiva na sua vida. Não assim de forma muito genérica. Os bens materiais. Não, quais? Quais? O poder. Que tipo de poder? Que tipo de fama? Que tipo de prestígio? Assim, o seu coração anseia, fica buscando aquelas coisas. Tudo é vaidade, como diz um texto bíblico do Antigo Testamento, né? Tudo é vaidade, a vanglória.
Medite isso. Não é só poder, assim, político e coisas grandiosas. Até dentro da igreja, às vezes as pessoas estão atrás de poder, de cargo, de coordenação, a necessidade de ser visto, de ser elogiado, de ser admirado. Avalie, assim, com seriedade essas coisas na sua vida. E aí sim, jejue. Faça jejum para mortificar isso na sua vida. E se você ainda vive um amor desordenado pelo prazer, se você não consegue viver certos prazeres da vida com moderação, rapaz, a moderação é uma coisa maravilhosa. Assuma isso, é uma coisa muito boa. A gente conseguir viver os prazeres lícitos dessa vida com moderação. Sem achar que toda felicidade está naquilo. Com moderação. Faz, mas sabendo dizer não também. É muito importante isso. Faça esse exercício hoje. Amém? Fique com Deus. Até nosso próximo vídeo, como viver bem sua quaresma.